essas gerações elas têm escolhido o que elas querem fazer, elas não têm feito mais o que precisa ser feito. E isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque a gente tem a tendência de fazer isso, de fazer o que é confortável. E o homem não foi feito para isso, o homem foi feito para lutar. Sim. Foi feito para fazer o que precisa ser feito. Independente se vai ter que dormir, independente se não vai, independente, né? A gente precisa começar a criar essa cultura de fazer aquilo que precisa ser feito, independente da circunstância daquele momento. Matthews Vilela, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. English ou português? Português, né, cara? Português, Então tá. Não arriscar não, né? Não quer um desafio, não? Não, ainda não. Então vamos lá, né? Matthews Vilela, um grande homem de Deus, presbítero da Igreja Bola de Neve Maringá, pai de família, crossfiteiro. Pode falar isso aqui? Pode. Não é? Como é que é aquele negócio lá de puxar ferro versus crossfit? Qual que é o mais legal? Depende, né, cara? Tudo vale. Importante cuidar de saúde, né? Tem que estar se movimentando. Tem que estar em movimento, né? Cara, obrigado pela participação, por vir aqui no podcast do Gringo. O negócio é meio... Você demorou pra me chamar, né, cara? Demorei, enrolei um pouco, né? Um monte de gente antes, né? Mas tudo bem. Não, ó, episódio 28. Tem algum significado pra você, 28? Não? Dei aquela enrolada, sabe? Igual um bom brasileiro. Tô brincando. Não tô aqui pra criticar o Brasil, tô aqui pra espalhar o sonho brasileiro. Isso aí. O que você acha dessa ideia? Tem que ser mudado um pouquinho, né? O atual. O cenário brasileiro aí não é muito bom pra isso não, mas... O que você acha que o povo acha do sonho brasileiro? No popular, o cara quer trabalhar pouco e festar muito, né? Agora a gente tem que começar a mudar isso aí. Tem que definir, tem que trazer uma definição para isso, né? Isso é parte do meu propósito aqui, entendeu? Porque às vezes eu falo do sonho brasileiro, eu falo de quão maravilhoso é o país e eu vejo uma resistência com essa ideia, né? Mas eu tô trazendo um convidado atrás do outro aqui que vem, cara, e prova que é possível sim, né? Sim. Já... Muito cultural, né? Sim. Então, para mudar uma cultura, tem que fazer força, não tem jeito. É repetição, né? Repetição, compreensão, tem que querer, né? Se a pessoa não quiser, difícil. Então, deixa eu te perguntar, você falou um negócio legal aí. Mudança de cultura, né? Mudança de cultura tem a ver com mudança de mentalidade, né? Sim. Você tá quantos anos no Bola já? Desde o começo aqui em Maringá, né? Tô 13 anos agora. 13 anos. Eu completei 13 anos. E, cara, como que foi, assim, no começo? Aqui em Maringá, que tipo de resistência que vocês encontraram aqui? Podemos entrar nesse assunto aí? Sim. Bola, claro. falar um pouco sobre isso aí? Eu já sou crente desde sempre, né? Nasci dentro da igreja e tudo mais. E por mais que não fosse uma igreja tão tradicional que eu era antes, a gente tinha ainda alguns receios, assim. Eu sabia que tudo aquilo lá que falava, né? Que Bola de Neve foi uma maconha e tudo mais, isso aí não era conversa. Não era verdade. Mas eu também achava que ia ser uma moda e ia passar, né? Entendi. As igrejas mais tradicionais aí são as que permanecem por mais tempo e tudo mais. E depois que nós saímos, né, que eu e a Camila saímos da igreja que nós estávamos, ficamos um tempo fora e depois que a gente foi pro Bola, a gente viu que o Bola estava... Ele estava tomando posse de algo que as outras igrejas deixaram passar, né? O Bola estava pegando palavras que talvez eram para outras igrejas e estava vivendo aquilo de fato. Então, desde então, a gente viu que era o que Deus tinha para a gente mesmo e a gente está até hoje. Alcançando, né, certos tipos de grupos, de pessoas, gerações, né? Sim. Também? Sim. Na época era uma igreja muito jovem, né? Só que como o pastor mesmo fala, né? Os jovens cresceram, né? E tiveram filhos e
E o fruto desses jovens trouxeram até os pais deles, então hoje é uma igreja mais familiar. Né? Multigeracional, né? Isso é um ponto interessante, né, que eu ouvi o pastor falando recentemente. Sobre o fato de que hoje se vê na nossa igreja 3 gerações, né? Assim, um filho, um pai, um avô. Não sei se você já viu aí 4 gerações aí, será? 4 ainda não vi, 4 não. Mas 3 já vi, já. Uhum. Mas, cara, assim, a gente falou no começo ali do... O que é o sonho brasileiro? Pra mim, cada um vai definir, né? O que é pra cada um. Mas pra mim, uma grande parte do sonho brasileiro pra mim é viver, assim, uma vida espiritual explosiva. Entendeu? Sabe? Lembra aquele café que a gente teve um dia? E você falou assim... Eu nunca esqueço disso, porque eu uso isso como referência, assim, uma analogia que você fez. Que quando a gente vive em santidade, é como se enfiasse a mão dentro do mundo espiritual e você traz para a realidade aquilo que você aquilo que você precisa, né, para viver assim uma vida abundante com Deus e tudo mais. Então eu gostei muito dessa analogia, tipo assim, de enfiar a mão lá dentro, sabe? Eu gosto disso, eu gosto desse pensamento, né? E essa questão da santidade, questão da busca, do arrependimento constante, tantos princípios que eu... Igual você, eu também fui criado na igreja. Não nasci, mas comecei a ir pra igreja com 5 anos de idade. Minha mãe começou a me levar. E aí, cara, nesses últimos 3 anos de bola, assim, que eu tô, são coisas que eu falei assim, cara, como que eu nunca aprendi isso antes? Ou como que eu nunca levei aquilo a sério? Então, assim, tem sido um tempo muito explosivo e acelerado a minha vida espiritual, desde que eu entrei no bola, sabe? Isso é muito louco, cara. Sim. De santidade, entrar, pegar, tomar posse. Essa questão de tomar posse, né? Então, por quê, né? Porque, assim, cara, vindo de fora, vindo dos Estados Unidos, eu olho pra isso e eu falo, cara, por que essa igreja não tem 10 mil membros? Por que o povo não tá aproveitando de tudo que tá de tudo que tá na mesa? Sim, sim. Né? Por quê? É um negócio... É difícil porque as pessoas, elas ainda... E eu me incluo nisso. A gente precisa tomar cuidado muito principalmente com a questão de ego, assim. E eu não digo no sentido ruim da pessoa ela ser egoísta ou ela ser vaidosa, não é isso. É porque é algo que é inconsciente. A pessoa ela já puxa já para um benefício próprio. Só que ela não consegue ver talvez um benefício que não seja imediato, né? Um benefício que seja futuro. E quantas pessoas a gente já viu passar, né, pela igreja e acabou não permanecendo. Infelizmente, a grande maioria delas saiu de uma forma que acabaram perdendo muito, assim. Não por perder por estar ali, não é isso. Mas perder por tomar uma decisão por si só, por não ser uma decisão direcionada por Deus e tudo mais. Tiveram outras pessoas, é claro, que saíram com direcionamento, saíram com... A bênção. Não digo nem a bênção, porque algumas pessoas elas saem com a bênção. Tá. Elas saem pela porta da frente. Legal. Só que elas tomam talvez uma decisão precipitada de poder sair e elas deixam de viver coisas que era para elas viverem ali dentro. Ali onde... E não só no Bola, mas em qualquer outra igreja, né? As pessoas saem e a maioria das pessoas, quando sai de uma igreja, sai por uma decisão precipitada. Tá. Então, até exemplo disso é o próprio pastor, que ele falou que Deus falou para ele sair da igreja, ou melhor, que ele iria sair da igreja que ele estava, só que de Deus comunicar a ele que não era aquele lugar, até Deus falar para ele, é agora que você vai sair, levaram 4 anos. Nossa, cara. Olha o teste da paciência. E ele permaneceu ali durante 4 anos até Deus falar assim, agora esse é o momento. Que eu falei lá atrás. Então, eu vejo que muita gente, assim, acaba colocando os próprios desejos, assim, ministeriais mesmo, à frente da visão. E a gente precisa entender que a visão da igreja, ela não é uma visão nossa, é uma visão de Deus, né? Sim. Por mais que o apóstolo Rina seja o cabeça, a visão não é... Ela foi dada para ele, é claro, entregue para ele, mas é uma visão de Deus, né? Para que ele cumpra aquilo. E a gente corre junto, a gente caminha junto com ele. Essa questão de sair de igreja, vou te contar um breve testemunho, cara, de como que Deus me corrigiu nisso antes de vir pro Bola.
Eu fazia parte de uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja brasileira, numa época. E, cara, minha vida inteira era assim, na média de 4 em 4 anos eu mudava de igreja. Um negócio assim que hoje eu olho pra trás e falei, cara, nada a ver, né? Assim, a gente tem que permanecer, tem que ter essa constância. Claro, nem tudo foi eu, que eu era criança, era adolescente e tal. Às vezes fui, né, levado nisso. Nem sempre era minha decisão. Mas aí eu aprendi vendo isso e falei, cara, isso é normal. Aí, olha como que Deus me corrigiu um dia. Eu estava numa igreja, mais ou menos uns 4 anos. Aí, eu simplesmente, cara, assim, eu saí porque aquela questão, sabe aquela questão da maioria dos casos? Que é ou você tem uma mágoa, ou você não se deu bem com alguém, não gostou que alguém falou. Vou sair. E aí, eu saí, aí eu fui para uma igreja americana. Só que enquanto eu estava nessa igreja americana, um outro amigo meu de uma outra igreja, que era um pastor de jovens, ele mandou uma mensagem. Falei, Elias, eu tô sentindo que Deus está falando para você, para ligar para o seu pastor antigo. Falei, cara, por que será, né? Porque eu saí pela porta do fundo. Aí, por que será, né, que Deus tá mandando, não, pode até ser Deus falando, beleza, eu vou obedecer, vou seguir isso aí. Aí eu liguei. Na ligação, quando eu liguei para esse antigo pastor meu, falei, não, o pastor e tal, Deus me direcionou para te ligar e tal, não sei porquê. Aí ele começou a falar, mas né, você saiu e tal, por quê? E a gente começou a conversar. Aí na conversa eu falei, eu entendi agora. Durante a conversa, pastor, eu entendi por que você me pediu, por que Deus me pediu para te ligar. Era para te pedir perdão. Entendeu? Pedir perdão, porque aí eu fecho aquela porta. Sim. Pedir perdão porque não ter te honrado. Cara, entendeu? Aí eu saí, aí tipo, é como se aquilo fechasse. Sim. Aí, cara, eu entendi. Aí depois daquilo eu falei, cara, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu desonro, nunca mais saio pela porta do fundo, sabe? Sem Deus direcionar algo assim. Então acho que essa é uma lição importante, né? Sim. Que às vezes as pessoas não... É porque assim, é igual você falou, a pessoa ela se decepciona com pessoas. Isso. E aí ela acaba saindo de um local que Deus a colocou por conta de pessoas e não por conta do próprio Deus. Sim. Então, isso é triste, porque as palavras, as promessas de Deus, elas sempre estão muito vinculadas a locais. Então, a gente sempre ouviu isso, né? Cara, Deus ele te deu uma palavra, ele vai cumprir, ele vai atrás de você lá onde ele te deu a palavra. Se você não estiver lá, você vai deixar passar. Então, locais geográficos mesmo. são extremamente, assim, conectados com o nosso chamado, certo? Sim. Tá. No caso de igreja, né? Por mais que ela seja ali uma coisa física, né? Mas também espiritual, né? Você acha que uma pessoa, vamos dizer, Deus faz queimar no coração de uma pessoa, Deus dá uma palavra que ela tem que ir para, sei lá, para África. Cara, se ela for para a Ásia, você acha que ela consegue viver tudo que ela tem para... Ou você acha que, tipo assim, esse fugir, isso afeta, sabe? Essa caminhada, total. Entendeu? A plenitude ela não vai viver. Talvez a graça vem. Ele vai, não vou dizer que não vai viver coisas de Deus, ele pode viver. Mas o 100% total, não. 100% porque Deus já tinha um plano planejado ali, né? Já tem. Mas tem como, tipo assim, opa, Deus, me perdoa, entendi, recalcular. Tem como recalcular a rota? Porque esse recalcular depende, né, cara? Depende. Se o cara, sei lá, ficar 50 anos... Como é que é aquela analogia? Você tá andando um grau fora, o navio que tá 1 grau, né? Aquela analogia. Se o navio tá 1 grauzinho aqui, assim, só que, sei lá, 10 anos andando nesse caminho, então, como é que recalcula, né, cara? Depende muito. Depende, assim, do que... depende de muitos fatores. Uma coisa é falta de discernimento, talvez tomar uma decisão precipitada e tal. E outra coisa é realmente desobediência e pecado. Então, dependendo de onde o cara chegou, aonde o cara está no ministério, dependendo do que... da direção que ele tomar ali, aquilo ali pode comprometer mesmo aquilo que Deus tem para a vida dele. Tá. Uma outra lição que eu aprendi no Bola. Prestação de contas. Em inglês chama accountability. Na verdade, já sabia o que era isso, fazia de vez em quando.
de uma forma, mas não tão disciplinado, entendeu? E aí, quando eu entrei numa igreja que o meu pastor tem um pastor, que tem um pastor, que aí ainda esse pastor, que é a Perrina, ainda presta contas para outros pastores de outros ministérios, isso foi assim, para mim. Isso assim, na verdade, isso é uma proteção para o próprio pastor. A gente acha que, não pela questão só de autoridade espiritual, mas pela questão principalmente de estar vulnerável a outra pessoa. Sim. Quando a gente escolhe isso, né? Eu fico vulnerável diante do meu pastor, eu posso dizer para ele ali, cara, eu tô com um problema aqui, assim, 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 assim. Eu abro uma porta para que Deus possa tratar isso em minha vida e possa me ajudar a vencer esse desafio. Agora, quando eu não tenho isso, quando eu não estou vulnerável a ninguém, eu não estou dizendo que a gente tem que estar vulnerável a muitas pessoas. Não é isso. Tem a pessoa certa, tem pessoas certas para isso. Muitas vezes eu não deixo com que Deus trabalhe algumas coisas na minha vida que eu precisaria ter alguém para poder fazer isso. Porque a gente não é homem de ferro, né? Todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa de uma cobertura, né? Sim, sim. Uma cobertura. Confissão, por exemplo, né? Aquela questão de confessar. Que você confessa, você é curado através da sua confissão. Sim. Eu creio que essa cura aí, ela tem a ver com o quê? Viver na luz, né? Sim. Você traz para fora os seus problemas, suas coisas para alguém que tem a capacidade. Exatamente. Capacidade, vamos dizer assim, a competência e o caráter. Sim. Né? Acho que se unir essas duas coisas, as pessoas conseguem te ajudar. E muitas vezes não é nem capacidade muitas vezes a pessoa ela nem tem uma influência tão grande assim. O próprio Deus trabalha. Através dela. Através da nossa humilhação, através da nossa disposição em procurar alguém. E aí Deus vem, ou ele dá graça e capacita aquela pessoa ali para aquele momento, ou ele mesmo trabalha na gente. Quantas vezes a gente já não vê já... aconselhamento, o cara vai, eu quero aconselhar, o cara vai e fala. E o próprio Deus fala. E o próprio Deus fala Deus através. trabalha. O próprio Deus trabalha com a pessoa. Ela só descarrega aquilo, ela fala o que ela precisa falar, e Deus já começa a trabalhar, ou numa oração final ali, Deus já move, e não precisa talvez, não estou dizendo que os aconselhamentos são assim, mas acontece de às vezes ser assim. De não ter realmente um direcionar ali pelo líder e tudo mais, e o próprio Deus já faz aquilo, já gera aquilo naquele momento, né? Então, ou seja, Deus pode usar, porque tem aquele ditado, né, do que Deus, ele não chama os qualificados, ele qualifica os chamados, né, que ele já virou algo um pouco até clichê, né, no mundo cristão, mas, ou seja, às vezes a pessoa se incomoda com uma incompetência, se incomoda com uma mágoa de uma pessoa e tal, mas Deus usa quem? Deus usa os mais loucos, né? Se a gente olhar lá nos discípulos. Eram os caras mais doidos, os caras mais loucos. Aí, às vezes, a gente vai pra igreja e quer que o cara seja, assim, um cara perfeito. O nosso líder tem que ser perfeito. O nosso pastor tem que ser perfeito. E ele tem que saber de tudo, tem que ter todas as respostas, né? O Bola tem muito isso, né? O pastor... Ele testemunha muito, ele fala muito daquilo que Deus não só fez, mas também continua fazendo na vida dele ali. E querendo ou não, isso aproxima muito a pessoa. Porque às vezes ela coloca o líder, né? Ela coloca o pastor, ela coloca o líder dela ali numa posição que talvez ela não seja real, né? É claro que o pastor ele não vai ficar se expondo, não é isso, né? Mas quando o pastor ele dá exemplos da própria vida dele, isso aproxima demais a pessoa, porque ela consegue ver e falar assim, pô, cara, o pastor também tem problemas, o pastor também tem dificuldades, o pastor também enfrenta coisas assim como eu, e isso aproxima, né? Isso aí acaba gerando uma abertura dentro da pessoa para que ela possa receber aquilo que está sendo pregado. Porque às vezes se a pessoa não tem uma maturidade ainda na caminhada, olha para um cara lá longe, falando com autoridade, sendo usado por Deus, e acha, não, ele tem as respostas, tem tudo, não acontece nada com ele, né? Mas ninguém sabe, né, o peso que tá carregando nas costas, né?
Você, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez um pouco pessoal aqui. Você foi criado na igreja, né? Sim. Você já desviou no seu caminho? Tipo assim, você sempre manteve assim? Não, eu fiquei 1 ano e meio afastado da igreja. Quando eu saí da minha primeira igreja e fui pro Bola. Eu fiquei quase 1 ano e meio ali, né? Praticamente 1 ano e meio, eu e a Camila, nós ficamos afastados ali. A gente acabou saindo machucado da outra igreja e tudo mais. E aí, no final também, depois que nós já estávamos no Bola, eu entendi que não teve a ver com as pessoas lá em si. Enfim, eu não precisava, não tinha que guardar a mágoa delas e tudo mais. Mas eu fiquei 1 ano e meio afastado. Fiquei 1 ano e meio, acabei tocando à noite nesse 1 ano e meio, com um grupo de amigos e tudo. Tá, entendi. Tocava guitarra, né? E aí depois fui pro Bola, ainda tocava, né? Comecei a ir pro Bola e acabei... Já tinha entendimento da palavra, então já falei... Temor bateu, né? Falei, não, cara, peraí, deixa eu me corrigir aqui. E aí acabei deixando aquilo. Sim. E aí voltando de vez pra igreja. Eu também tive esse período, foi uns 2 anos, quase 2 anos ali também, fora. E você sente, tipo, um cristão, como a gente que foi criado na igreja, você sente como um peixe fora d'água, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Sim, deve ser assim. Sim. E às vezes pensa, mas você não conhece. Cara, mas que testemunho, às vezes é um testemunho mais forte, né? Do que porque às vezes tem aqueles testemunhos fortes, né? Tipo assim, o cara era drogadão, era doidão e Deus salvou. Sim. Mas o cara que nunca desviou, cara, isso é um testemunho muito forte também. É um exemplo, o pastor Luciano Subirá. Ele nunca desviou, foi criado na igreja. Sempre. Olha, e o filho dele os filhos, deve ser a mesma coisa, também, né? Eu acredito que sim. Que testemunho mais forte que esse, né? O pastor Luciano mesmo fala, cara, eu nunca não tive uma história fora da igreja para contar para vocês. E ele é o que é ainda. Você não precisa desviar para ter um testemunho forte. A gente tem o oposto, né? Tem o apóstolo Rina, que viveu aquela coisa loucão, lá, da assim. vida louca e tudo. E aí tem ali um cara que, né, no mesmo grau ali, o pastor Luciano Subirá, que sempre teve. Eu vi o vídeo dele esses dias, do Luciano Subirá, dando uma palavra pro Perrina em línguas e o Judá interpretando. Que cena louca, hein, cara? Eu amo essas coisas, mano. Eu amo demais, sabe por quê? Igual eu falei, assim, cara, os 3 anos que eu tô aqui no Bola, eu falo assim, cara, pra mim, eu vou falar a palavra portal, porque tem portal na Bíblia, então eu vou falar esse negócio. Pra mim, o Bola é tipo assim, um portal pro céu e tem um rio fluindo e você só mergulha nesse negócio e você vai se dar bem, cara. Tipo assim, pra mim essa foi minha experiência. Falei, cara, eu cheguei arregaçado. Por mais que eu sempre busquei a Deus e tudo, eu cheguei casamento arregaçado, assim, vícios, problemas emocionais. Eu vim totalmente traumatizado dos Estados Unidos, entendeu? E aí eu falei, cara... Fui no culto dos homens, eu acho que foi um primeiro culto que eu fui. Segundo ou terceiro, ele já foi o Davi Rebolo. Nossa. Aí foi aquele negócio doido, assim. Aí Deus me pegou, foi tipo assim, a segunda vez na minha vida ali que eu caí no espírito, algo assim. E falei, quero esse negócio pra mim aqui. Só que eu quero ele todo domingo. Aí aí tipo assim, toda chance que eu tinha eu ia pro altar. Toda chance que eu tinha eu ia me derramar, me jogar naquele chão igual louco, tava nem que ninguém ia falar, assim, sabe? Falei, cara, tem um rio fluindo nesse lugar aqui, totalmente sobrenatural. Eu vou mergulhar, vou aproveitar. Esses caras estão aqui, décadas aqui, batalhando pra criar esse negócio, eu só vou aproveitar aqui, entendeu? Vou aproveitar de tudo que eles batalharam e eu vou desfrutar disso. Sim. E eu vou conseguir estar num ambiente saudável, né? Sim. Por isso que eu falo, por que as pessoas não aproveitam disso, entendeu? Vocês estão aí já 10, 12, 13 anos aí, batalhando, demônio, lutando, batalha, oração, jejum. 1 milhão de jejum que tem por dia. Toda conferência tem 21 dias de jejum. Aí depois tem jejum dos homens e tal. Vocês estão aí. Aí o cara pode entrar e só aproveitar. Sim. Não é? É que, querendo ou não, a pessoa ela se cansa. E até ouvi algo do pastor Felipe, né? Essa semana. A pessoa ela se cansa não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela deixa de fazer. Forte, hein? Então, às vezes, a gente está fazendo tanta coisa, só que não é aquilo que nós deveríamos realmente fazer.
E aí a gente precisa buscar isso. O que nós estamos deixando de fazer, né? Tá. E com o passar do tempo, as pessoas elas acabam se cansando por conta de situações que não tem a ver com a igreja. Que a maioria das vezes tem a ver com ela mesma, com o dia a dia dela, com o cotidiano dela. E aí isso acaba refletindo lá. E aí a pessoa acaba, né? Cansando. A pessoa acaba deixando a peteca cair ali. E aí, querendo ou não, você precisa ter resiliência, você precisa entender que não só quem está ali há mais tempo, mas os outros também, né? Vocês que estão há menos tempo. A pessoa ela precisa entender que, cara, é uma batalha, cara, é uma guerra. A Bíblia fala sobre isso. Nossa luta não é contra carne nem sangue. E a gente fica imaginando que o nosso inimigo talvez é o líder que falou um negócio que a gente não gostou, ou o fulano de tal que não me deu bom dia, boa noite e tá. Uhum. E quando na verdade não tem nada a ver com isso. Quando na verdade é o inimigo tentando tomar, cara. Tem a falha humana? Tem. Só que o inimigo aproveita da falha humana e inflama o negócio, né? Esse que é o negócio. Eu até falei uma coisa esses tempos na oração de homens, sábado pela manhã, e é algo que assim, eu aprendi com a pastora Cris. Ela sempre falou sobre isso, sobre o escolher não se ofender. Isso é uma decisão nossa. Verdade. A gente escolhe não se ofender. E quando a gente toma essa decisão, por mais que a pessoa... Porque na maioria das vezes a pessoa não quer nos ofender. É verdade. Na maioria das vezes a gente se ofende por nós mesmos. A gente achou que o cara fala A, a gente entende B, e, né? Na maioria das vezes. E quando a gente toma a decisão de não se ofender, até quando a pessoa tem a intenção de te ofender, você acaba não se ofendendo com ela. Não que você vai continuar, né, vai ser melhor amigo da pessoa, não é isso. Mas a questão de afetar a você, afetar o teu convívio ali, talvez não com a pessoa, mas com o entorno ali, que seria a igreja, é uma coisa que não é fácil também. Mas quando a gente entende isso, quando a gente decide isso, quando acontece uma situação, a gente fala, cara, pera lá, talvez a pessoa não quis dizer isso, ou mesmo se ela quis dizer isso, Deus, eu sei que não é ela, eu sei que é o inimigo se levantando. Quando a gente filtra isso, cara, aí a chance da gente ter sucesso é muito maior. Eu concordo 100% com isso. Sabe por quê? É uma das lições mais duras que eu aprendi nos Estados Unidos. Uma pessoa bem próxima me ensinou isso de uma forma bem dura, assim, que me machucou, mas depois que passou a mágoa, aí você gera forma casca grossa, né? Uhum. E aí você consegue aproveitar das lições. É o seguinte, é uma frase que eu sempre falo: ninguém me deve nada. Entendeu? Sim. Ninguém me deve nada. Deus não me deve nada. Meu pastor não me deve nada. Meu líder não me deve nada. Nem minha esposa não me deve nada. Sabe, assim, é um pouco radical. Porque, claro, se você for no restaurante, você paga por uma comida, você senta, tá? Você pagou, o cara te deve. Tecnicamente, assim, você espera algo. Então, a gente espera coisas por pessoas, mas, assim, né, aplicando isso da forma correta, ninguém me deve nada, aí você não se ofende, sabe? Sim. Tipo, ninguém me deve um bom dia. Se eu for lá na igreja, cara, sei lá, alguém passou ali, não me deu bom dia, não me deu boa noite, cara, não me deve bom dia. Não me deve, entendeu? Uhum. Eu aplico muito isso na minha vida aí, e eu consigo, assim, filtrar quase todas, assim, muitas mesmo. A gente é humano, né? Tem vezes que a gente vai sentir ofendido e tal, mas isso tem me ajudado muito. Faz sentido isso? Sim, claro. Sentido, né? Exatamente, porque você não coloca uma expectativa, né? Isso. Você não gera expectativa. Não que gerar expectativa seja ruim, não é isso. Mas a expectativa correta, ela leva tempo para ser gerada. A expectativa correta. Me fala mais sobre isso, então. Por exemplo, nós sempre temos uma expectativa a respeito de tudo. Né? Então, eu tenho uma expectativa a respeito do meu filho, da minha filha, né? Gestação e tudo. Cara, são 9 meses. Sim. Você não fica sabendo que vai ser pai e na outra semana você já ganhou uma criança. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não acontece isso. E quando a gente começa a colocar a nossa expectativa em Deus,
ele começa a gerar isso em nós, a expectativa correta em nós. Deus gera a expectativa correta em nós. Como, por exemplo, assim, eu vou pro culto. Eu gero uma expectativa pro culto. Né? Que Deus vai mover, Deus vai falar. Que Deus vai fazer. Só que aquela expectativa, ela não é só daquele momento. Porque você já foi num culto e você já provou algo diferente. E daí você já foi num segundo e você viu talvez algo diferente. Então, é um acúmulo de coisas que vai acontecendo que tem a capacidade de gerar uma expectativa em você ali maior, talvez. Tá. Né? Quando você não conhece... Quando você não conhece nada do assunto, você não gera uma expectativa tão grande. Quer um exemplo? A primeira vez que eu subi a montanha, eu não sabia absolutamente nada, velho. Só um parênteses aqui, Legendários. Isso. Ninguém sabia absolutamente nada. Era novo em Maringá, ninguém sabia nada, cara. Nada. Cara, a minha expectativa foi que a gente ia acampar no mato, cara. E não teve nada a ver, cara, com isso. Só que as outras pessoas que vieram depois, elas criaram uma expectativa muito maior a respeito disso. Por quê? Porque elas ouviram o nosso testemunho a respeito disso. Sim. Eu lembro quando você me falou, Elias, vai ter um evento ali. Eu fui em fevereiro do ano passado. Sim. E você me falou assim, foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Uhum. Na hora que você me falou, quando você me falou aquilo, eu já gerei a expectativa. Sim. E eu já vou registrar agora. No próximo dia já registrei. E fui. Agora pensa pra mim. Eu não ouvi testemunho de ninguém, cara. Verdade. Eu só recebi um convite. Uhum. Não sabia de nada. Quando a gente ouve algo, a gente gera uma expectativa a respeito daquilo. Então, a expectativa, ela não sei como é que eu posso dizer isso, mas a expectativa imediata que a gente cria de imediato, principalmente com pessoas, a chance da gente se frustrar, ela é grande, sabe? Se a gente falar sobre amizades, eu li um livro uma vez que chama Simplify, e o autor é Bill Hybels. Sim. Você conhece? Conheço. Aqui é conhecido no Brasil? Willow Creek Church. Willow Creek Church? Ah, tá. Que massa. Simplifique, deve ser o título em português, Simplifique. E aí ele fala sobre todas as áreas da vida, como simplificar cada área da sua vida. Nossa, esse livro me impactou muito. E uma parte, um capítulo é sobre amizades, relacionamentos, amizades. Aí ele categorizou as amizades. Aí ele falou que tem um amigo... Eu não sei exatamente os termos que ele usou, mas um amigo que é aquele que você encontra, sei lá, circunstancial. É o que tá lá na padaria, você vê todo dia, bom dia. Cara, é um amigo. Mas é dentro de uma caixinha, uma categoria na sua vida, né? Tem o amigo sazonal, seasonal, que é por uma temporada, e tem um que é o longo prazo. Um amigo eterno, lifelong friend, pra vida, né? E aí, cara... Eu descobri que isso é uma forma de eu me frustrar menos e não ser ofendido. Sim. Porque tem amigos que vão ser seu amigo enquanto você está na igreja. Quando você sai daquela igreja, você não vai ser mais amigo daquela pessoa, né? Sim. Mas não significa que aquela pessoa é uma pessoa falsa. Você só foi caminhar e ter uma outra missão de vida com outra igreja, mas aquela pessoa foi sua amiga, seu amigo verdadeiro. É verdade. Sim, né? Mas passou. Mas passou, porque agora você foi para outro lugar. Então agora você não está lá todo domingo, então você não tá vendo aquela pessoa. Então, aos poucos vai esfriando a amizade e às vezes dissipa a amizade. Às vezes você tem até um carinho por ela, encontra ela de vez em quando, mas você não tem intimidade para poder compartilhar algumas coisas mais com ela. Aí, às vezes, eu já ouvi muito isso. Eu acho que você também, quando a gente é criado na igreja, a gente ouve muito. Saí da igreja, parou de ser meu amigo, por quê? Se ofendeu porque não entendeu que é um amigo sazonal. Sim. Faz sentido, né? Uhum. E aí eu acho que categorizar as coisas na minha mente, assim, dessa forma, me ajuda, sabe? Não, beleza. Não, aquela pessoa foi uma pessoa verdadeira. Mas agora o tempo mudou, os ciclos mudaram, né? E até o ponto de conexão, né? O ponto... O que conecta você à pessoa? O local. Isso. Pode ser o local ou pode ser qualquer outra coisa, né? Um ponto uma atividade. Um ponto em comum que conecta você. Então, pode ser talvez um esporte. E aí você não deixa de fazer o esporte, mas você muda de local. Você pratica ele. Então você perdeu um ponto de conexão com o cara. Ou talvez seja o próprio local, uma igreja e tudo, uma visão, um propósito, um hobby, um dom, não sei. E aí a gente tem que... música. A gente precisa entender isso. Igual, eu tenho amigos que, cara, não tem um ponto de conexão, ou melhor, não tem muitos pontos de conexão, mas tem apenas um que conecta a gente.
Ah, pode ser moto, pode ser o ministério, pode ser o que for. Sim. Então a gente precisa ficar ligado nisso. Às vezes muda, as nossas vidas elas mudam, né, cara? Então a pessoa, ela muda ali, talvez alguma coisa da vida dela que vai tirar aquele ponto de conexão com a pessoa. Tirar. Né? Não se ofende, tá tudo bem. Aí vai pro próximo. Próximo, next. Eu vou pegar um gancho dessa conversa, que é sobre os tempos. Os tempos mudam, os ciclos mudam, né? Uhum. Cara, um negócio muito louco que eu aprendi também aqui no Bola foi a questão dos ciclos. Antes eu achava assim, cara, Deus faz as coisas quando Ele quer. Depois eu aprendi, cara, Deus tem uma agenda extremamente organizada. Ele tem um plano, tem uma data que Jesus vai voltar, tem metas, Deus é um Deus muito organizado, né? Sim. E aí quando eu aprendi ali sobre o Shemitah, os ciclos e tal, e cara, aí foi quando que foi mesmo? De 2021 para 2022, né? Que foi a virada ali do ciclo de Shemitah, ciclo de 7 anos, né? E aí quando eu aprendi ali que era um tempo de subir e descer, né? Sim. Cara, aí eu falei, não, cara, mas eu tenho que... Eu nunca ouvi falar sobre isso, não é possível, não. Uhum. Aí comecei a pesquisar ali o livro do Digão, pastor Digão, Shemitah. Fui pesquisando a cultura judaica, entrei no Velho Testamento, lendo Levítico, né, que é baseado tudo ali. Uhum. Porque tudo Velho Testamento, cara, não é inválido, porque a base é sempre uma lei espiritual, né? Sim. Só mudou a forma, né? Uhum. Mas os princípios espirituais são eternos, né? Sim. Aí, cara, eu pesquisando, aí eu fui analisando, sabe? Na minha vida, como que as coisas estavam bem interligadas com essas mudanças de ciclo. Uhum. Você sobe e desce. Aí eu vi, sobe e desce. Tá, ok. O que é? Subir espiritualmente ou descer? Uhum. Subir em governo ou descer e subir em finanças ou descer? Não era uma coisa assim? Todas as áreas, né? Você vai ou subir, você vai descer de acordo com as Sim. responsabilidades que você dá com Deus. E aí eu percebi, cara, as pessoas que estavam mornos, foi puf, frio. Sim. E até hoje, frio. Uhum. Cara, como que muda isso? Como que ajuda as pessoas a sair do frio espiritualmente, vir pro quente de novo, cara? E é tipo assim, sabe? Como que a gente faz as pessoas, sabe? Sair do Matrix, assim. Cara, primeiro ela precisa querer. Se ela não quiser, você pode fazer a força que você quiser, que você não vai conseguir ajudar ela. Uhum. E depois que ela toma a decisão que ela quer mesmo, ela precisa entender que vai custar algo. Que ela vai precisar fazer um esforço. Ela vai precisar pressionar mais. Principalmente em questão de tempo mesmo, vida com Deus e oração e tudo mais. Então, são coisas assim. A gente costuma dizer, as pessoas elas vêm ou pelo amor ou pela dor, né? Uhum. Uma hora vai ter que acontecer uma das duas coisas para a pessoa poder voltar. Ou ela consegue enxergar aquilo que ela viveu e que ela vê as outras pessoas vivendo e ela quer voltar, ou infelizmente acontece alguma coisa que ela se vê obrigada a recorrer a Deus de novo. Então, o que a gente precisa fazer é estar próximo. Orar, né? Às vezes não azucrinar a pessoa, né? Não ficar batendo demais na pessoa, porque senão a pessoa crente chato. Ela se enche disso, né, cara? Mas a gente precisa estar ali por perto. Precisa estar por perto, precisa mostrar que por mais que ela esteja andando num caminho errado, a gente continua ali, a gente continua, né? Pô, cara, né? Vamos lá, eu ainda gosto de você, não é porque você está fazendo tudo errado, né? Uhum. E é isso, né, cara? Porque assim, a Bíblia fala sobre isso. Sobre o amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa escolher isso também. A gente precisa escolher não concordar com aquilo que ela faz, mas de certa forma ter compaixão, amar ela a ponto de ficar ali no radar, né, para poder tem que ficar no radar, porque assim, cara, os tempos estão ficando cada vez mais loucos. Uhum. As batalhas espirituais, o ambiente espiritual tá ficando cada vez mais pesado. Sim. Né? A gente viu ano passado, né? Uhum. Que ano louco, assim, né? Difícil, Foi difícil, né? Uhum. Então, às vezes é difícil, cara, que você
você quer trazer a pessoa para Jesus. E você, tipo, você não tem espaço. Sim. Aí você fica ali, cara, beleza, vou estar aqui, pronto, quando você quiser, né? Às vezes é só isso que a gente pode fazer, né? Às vezes é. Às vezes não tem para onde correr. Nossa. E os mais próximos, os mais amados são os que a gente mais quer. E são os que menos querem, cara. Isso é, não sei porquê. Exatamente. Sei lá. Porque... Também não sei explicar não, cara. É doido, cara, mas é aquele negócio, tá pronto. Aí, sobre o amor e a dor. Todos os seus anos de igreja, você como um grande líder de Deus aí, do povo aí, me fala uma porcentagem aí, mais ou menos. Geralmente, quantos por cento vem no amor, quantos por cento vem na dor? A maioria vem na dor. Grande 80-20? 80%. Cara, 80%. talvez até um pouquinho mais. A maioria vem na Mas dor, vamos né? colocar aí 80-20. 80-20 é uma regra geralmente... É regra do 80-20, né? A gente vê, né? A pessoa vai, aí fica um tempo fora, aí volta. Toda arrebentada, envergonhada. Mas vamos falar a real, né? Assim, o mundo é atraente, né, cara? Assim, entre aspas, né? Quando a pessoa não teve aquela experiência que Jesus é mais atraente do que tudo. Cara, eu não acho que seja isso. Eu não acho que tem gente que fala assim, cara, se a pessoa ela realmente provar, ter uma experiência com o Senhor, ela não vai mais. Cara, eu não acho que seja isso. Porque a vida com o Senhor, ela é algo que ela precisa ser... ter uma manutenção diária. Então não é que a pessoa ela tem memória curta, não é que... Não é isso, é porque o espiritual, ele é assim mesmo. Se você não der uma manutenção ali todos os dias, cara, você começa a perder isso, você começa a perder... Quantos homens de Deus você vê que, pô, os caras moveram no sobrenatural e hoje... Então, são assim pequenas... Eu não vou dizer deslizes, mas são... Talvez eu posso dizer que é talvez uma falta de disciplina diária, sabe? E querendo ou não, o reino dos céus, né, como você falou, as coisas em Deus, elas são muito organizadas. Deus, né, tem essa organização. E querendo ou não, pra gente ter uma igual o pastor costuma falar, né? Não importa como você começa, mas como você acaba. Pra gente acabar bem, a gente precisa ser disciplinado, cara. E às vezes a pessoa fala, pô, cara, mas eu sou tão indisciplinado. Não, você não é... Ninguém é indisciplinado. Nós somos disciplinados a coisas erradas, é diferente. Boa. Então, nós temos uma disciplina, só que para hábitos ruins. Então, se a gente não trabalhar isso, qualquer um fica à mercê de poder viver isso, né? Poder sair fora do propósito. Eu gostei muito do que você falou aí, ser disciplinado com as coisas erradas, que tem tudo a ver com o hábito, né? Então, reconstruir os hábitos, né? Onde você chega no ponto que você sente que está faltando algo quando você não ora diariamente, né? Quando você não jejua e tal. Eu orava muito, quando eu entrei no Bola, eu orava assim, eu vou falar em inglês aqui, depois eu vou traduzir. God, turn the tides in my favor. Please, turn the tides in my favor. Agora, como falei isso em português, que é difícil. Troque as ondas, tipo, inverte as ondas ao meu favor. Sei lá, quando você tá num barco, aí você vira, as ondas estão contra... Porque isso foi de acordo... Eu acho que teve alguma pregação que isso falou comigo. Acho que talvez foi baseado em algo assim. E eu comecei a orar muito isso. E, cara, depois eu vi... Depois de um tempo, cara, a maré, a onda virou meu favor, sabe? Hoje, assim, ela me empurra. Hoje a minha vida... E eu vi um testemunho do Rodolfo Abrantes que ele falou isso. Sim. Onde depois que ele saiu do mundo, eventualmente chega num ponto que a sua própria vida, da forma que você reconstruiu ela te leva mais próximo de Deus. E as pessoas conseguem alcançar isso? É possível isso mesmo? Chegar num ponto que, tipo, cara, a sua própria... Não que você vai... É possível, mas gera um esforço. Aquele esforço... O pastor sempre fala sobre isso no mergulho, né? Sim, isso. A gente tá mergulhando e tudo, e a pressão da atmosférica, ela nos joga para cima. A gente boia, né? Por mais que a pessoa morre afogada, mas ela morre afogada não é porque ela não boia, é porque ela não sabe como reagir realmente àquilo, né? Tanto que a gente vê criancinha pequena, às vezes é ensinada, a criancinha cai dentro da água assim, já fica boiando assim, com o roxinho de fora, né?
Mas chega um momento na profundidade que quando a gente rompe, a profundidade ela começa a puxar a gente para baixo. Profundidade. Só que até chegar lá, cara, tem que nadar. Não tem uma música fazer assim? Força. Profundidade gera profundidade? Chama profundidade. Chama profundidade. Então a gente tem que fazer força, tem que bater o pé, bater a mão até chegar nesse momento. Nesse momento aí, depois aí é manter. E aí, e aí acaba ficando... não que não seja prazeroso antes, mas acaba ficando natural, né? Natural. É claro, aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Uhum. Mas acaba ficando assim uma coisa... eu vou dizer automática no bom sentido, assim, né? De tornar parte da tua rotina aquela coisa de buscar a Deus mesmo, de estar ali. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, para poder desmistificar algumas coisas, tá? Porque esse culto aí da profundidade, tive uma experiência muito doida, assim, sabe? Muito louca, sobrenatural. Você lembra desse culto aí, do ano passado? Foi uns 1 ou 2 cultos que o pastor ministrou especificamente sobre... Sei. E aí teve um mover. Para quem não entende, o mover, quando o Espírito Santo vem, mexe o negócio, a galera sai. Aí no mover, ele tava orando, tava ali entregue e tal. E aí o pastor falou assim, puxa o ar agora. Tipo assim, fisicamente, literalmente faz isso. Tipo, porque você tem que pegar para puxar o ar para pegar o mergulho. Ele contou aquela história de uma vez quando ele foi mergulhar com um profissional, né, da área. Um amigo dele. Né? E aí o amigo dele, que é mergulhador profissional, explicou para ele como fazer. Aí ele aplicou isso na pregação. Você quer ir mais profundo com Deus, você tem que puxar o ar forte e aí você vai. Só que aí no mover, o Espírito Santo rolando ali e tal, aí ele falou isso pra gente. Cara, eu fiz. Eu tava lá. E ele falou, tipo, segura, prende a respiração. Cara, na hora que eu fiz isso, mano, eu fiquei assim, bêbado, assim, sabe? No espírito eu senti, cara, eu tava... E aí, cara, assim, isso pra mim eu acho massa, assim, que é um ato profético. Por que existe isso? Né? Vou te perguntar, eu já sei a resposta, né, claro. Mas, assim, por que nós fazemos esses atos proféticos, esses momentos? Puxa o ar, levanta a mão, sabe? Porque, pra desmistificar, entende? Cara, assim, não é uma questão de ato profético, na verdade, mas é de trazer de trazer um exemplo real ali. É de poder, talvez, quebrar uma barreira que a pessoa, às vezes, ela não consegue só fazer isso com o raciocínio dela, com a mente dela. Então, quando você traz um exemplo ali físico, aquilo ali, ela traz um entendimento mais profundo a respeito daquilo. Então, eu não vejo assim como... É claro que tem atos proféticos a esse respeito, né? Nesse caso, eu não vejo que foi assim um ato profético, mas foi um exemplo físico e a pessoa, naquele exemplo físico, ela conseguiu se conectar, ela conseguiu estar mais ciente daquilo. E por isso que é tão poderoso assim. Então, às vezes, quando você está ali e Deus pede algo específico, pra gente fazer algo específico, é uma questão de você fazer algo no físico para romper no espiritual. É isso aí. Né? Isso aí. Isso é normal, isso é bíblico. Né? É porque eu pergunto, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa de fora que acha assim, cara, esses pentecostais são doidos. Entendeu? Mas assim, cara... não é mandinga, né, cara? Não entendeu? É isso que eu tô, entendeu? Porque às vezes a gente tá muito na igreja, já é normal pra gente. Mas eu tô perguntando, tipo assim... Mas é uma coisa neurológica mesmo, assim, né? Tipo, você toma uma ação ali, não para que aquela ação física, não, mas é para que ela seja mais compreensível à tua mente, né? Sim. Geralmente, né? É claro que tem outras, tem exceções, mas no geral, assim, a gente faz isso mais para poder quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira aí, né? Porque todo domingo, cara, se o cara quiser, tá ali, né? Tá ali. Tá ali. Ixi, cara, eu tenho tantas histórias assim, ali do bola, assim. Você tem alguma
história recente, assim, uma experiência louca que você teve com Deus, assim, recentemente, algo assim? Cara, até nesse sentido, assim, e que aí eu vi que realmente, assim, foi algo de... eu acho que foi uma experiência de fé, assim, de fazer algo para que o Espírito Santo pudesse responder. Foi uma vez com o Dan Duque estava aí, e aí ele começou a incentivar a responder ao Espírito Santo, mas responder fisicamente, assim, né? E eu comecei a deixar, no dia ainda foi assim, um grito, assim, eu comecei a deixar aquilo, cara, foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida, porque você responder fisicamente, né, por mais maluco que pareça no momento ou para a pessoa que está do teu lado, Deus vê aquilo de uma forma diferente. Deus vê e fala assim, cara, se isso que ele está sentindo, ele chega ao ponto dele refletir no físico, chega ao ponto dele responder fisicamente, é porque isso realmente faz... porque existe um desejo ali dentro. Então, foi uma experiência marcante que eu tive com relação a isso. Com relação a fazer algo para deixar Deus trabalhar de uma maneira diferente em minha vida. Então você soltou um grito muito forte, assim, muito sim, alto. Sim. E depois que você fez isso, você sentiu, tá, isso é uma resposta que você estava dando ao Espírito Santo. E como que foi a reação de Deus? A reação assim? foi de não parar, né, cara? Eu fiquei ali até o mover acabar. Gritando. Não chegava a ser um grito alto, tá. Assim, mas era um gemido que saía de mim. E aí, quando eu soltei aquilo a primeira vez, eu vi que o Espírito Santo veio de uma maneira forte. E aí eu fui conduzido a continuar fazendo aquilo lá por um bom tempo, assim, naquele momento ali. Porque o próprio Espírito estava me conduzindo aquilo, né? Uhum. Mas eu tive que tomar a iniciativa. Eu tive que escolher fazer aquilo primeiro. Sim. Porque Jesus, ele sempre, quando ele vai fazer um milagre, ele sempre pede algo, né? Uhum. Levanta e anda, faz algo, uma ação, né? Sim. Uma ação. Naquele momento eu respondi ao Espírito Santo e eu vi que era aquilo que ia me levar para provar, para poder provar aquilo, né? Entendi. Incrível, cara, incrível. Para respeitar o seu tempo, geralmente eu falo pro convidado, cara, hoje eu não tô afim de respeitar seu tempo, então eu vou continuar. Uhum. Mas eu sei que a gente vai ter que finalizar aqui, né, Matheus? Mas só para finalizar, você tá à frente aí, né, de muitos homens, junto com os pastores, o pastor Roberto, liderando muitos homens, né? Uhum. Um tema aqui para fechar aqui é sobre os homens, né? Que a gente é um foco muito forte, né? Sim. Eu vejo muita diferença dos homens americanos e os homens no Brasil. E agora tem os legendários, né? Que você tocou aí nesse assunto, né? Tem a oração dos homens, tem tanta coisa acontecendo agora para levantar os homens, né? Sim. Eu falo um negócio, vou rasgar aqui. Cara, eu vejo que no Brasil as mulheres são muito dominantes e os homens são mais passivos. Sim. E nos Estados Unidos é invertido, uhum. Entendeu? Não é uma crítica para ninguém, mas é a realidade, assim. Eu percebo muito isso, assim. Eu tô acostumado nos Estados Unidos, cara, eu tô acostumado a ver homens, assim, dominantes. A maioria dos homens são, vamos, tipo... Chega num ponto que é excessivo. Sim. Lá, né? Essa questão do trabalho. Uhum. Hustle culture, trabalhar igual um doido. Se matar trabalhando e tal, só que tem esse lado. Aí é que eu vejo que as mulheres são dominantes. Sim. Entendeu? Na igreja, quem dá um aleluia, a maioria das vezes você vai ouvir uma mulher. A mulher que puxa o homem para... Então, como que tem sido esse trabalho seu, sabe? De incentivar os homens, o trabalho dos legendários? Qual o resultado que você tem visto aí na cultura? A mulher ela acaba sendo dominante porque o homem não está fazendo o papel dele. Uhum. Primeiro, porque se o homem fizesse o papel dele, ela não tomaria iniciativa, né? O que eu vejo é que os homens eles precisam deixar de escolher o que fazer e começar a fazer o que precisa ser feito. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração, assim. A gente até brinca, né? Nos legendários a gente até costuma dizer, legendário come quando pode, descansa quando pode, dorme quando pode, né? E isso não é pro legendário, né? Claro. Isso é pro homem em si. Porque a gente vê, assim, o quanto
cada dia que passa, né, essas gerações elas têm escolhido o que elas querem fazer, elas não têm feito mais o que precisa ser feito. E isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque a gente tem a tendência de fazer isso, de fazer o que é confortável. E o homem não foi feito para isso, o homem foi feito para lutar. Sim. Foi feito para fazer o que precisa ser feito. Independente se vai ter que dormir, independente se não vai, independente, né? A gente precisa começar a criar essa cultura de fazer aquilo que precisa ser feito, independente da circunstância daquele momento. Então, os Estados Unidos ele tem muito isso, porque a gente vê muito essa questão igual você falou, do trabalho e tudo mais, né? Do sonho americano, né? A gente vê isso, é cultural deles. Sim. É cultural deles. E o Brasil ele já vem de uma cultura mais, infelizmente, mais relaxada, assim, nesse sentido. Muito, muito. Porque eu estranhei a quantidade de homens entre 30 e 40 anos de idade que ainda moram com os pais. Sim. Entendeu? Na cultura brasileira isso é algo comum. Eu estranhei muito, muito. Nos Estados Unidos isso não rola, sabe? Isso não pega. O cara, ele não vai ser aceito socialmente, sabe? É inaceitável socialmente. Então, assim, talvez por causa que aqui é mais socialmente aceitável, aí permanece. Então, eu acho que esse trabalho... tomar a responsabilidade, não adianta. Você precisa... um homem, antes de tudo, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade. E aí, sim, com essa responsabilidade, ela exige algumas ações, ela exige que sejam feitas algumas coisas. E é disso que a gente não pode fugir. A gente não pode fugir do que precisa ser feito. Sim. Não é bom. Na maioria das vezes é desafiador. É desafiador. Só que... liderar os homens, você fala? Não. O quê? Fazer o que precisa ser feito. Sim. É desafiador. Porque vai contra o nosso querer. Sim. Vai contra o nosso querer. Mas chega um momento em que você se acostuma a isso. Porque no começo, às vezes, é conflitante. Você talvez ter que até confrontar uma pessoa, dizer para ela, não, cara, isso não tá certo, isso tá errado, não é assim, assim, assim. É difícil fazer isso. Então, quando a gente toma esse posicionamento e a gente começa a praticá-lo com mais frequência, isso acaba ficando mais natural, né? É isso. Vai gerando novos hábitos. Sim. E aí que vem a mudança de cultura, que o Legendário está fazendo, né? Fazendo uma mudança enorme na cultura, né? Sim, do Brasil. Inclusive, agora eu vi ontem que lançou agora o dia no Paraná, um dia oficial dos Legendários. Lançou ontem. É um dia oficial dos Legendários agora, que o governo adotou aí. Tá. Então, é um negócio doido, assim. Tô gostando de ver isso, sabe? Matthews Valela, congratulations! Você acabou de conquistar o seu Gringo Card. Sabe o que é o Gringo Card? Você quer receber seu Gringo Card? Cadê? Peraí. Cartãozinho. Calma, que tem um carimbo ainda. Vai rolar um carimbinho ainda. Isso aqui é quando a pessoa, ela conseguiu chegar até no final sem sair correndo. Assim, não aguento mais. Tipo assim. Então, vamos lá carimbar aí, ó, o seu Gringo Card. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Dar um spoiler. Eu vou anunciar aqui agora já esse negócio. Mas primeiro eu vou te dar o seu carinho aqui. Congratulations, my friend. Thank you so much. Você acabou de conquistar seu Gringo Card. Não tava esperando por essa, não? Vou dar um spoiler aqui, tá? Eu tô pensando aqui em lançar um evento de networking para todo mundo que conquistou seu Gringo Card. Que legal, cara. Então, todo mundo que veio no podcast, todo mundo que teve aí uma história de sucesso, de conquistou um certo seu sonho brasileiro e veio aqui, teve a ousadia de contar a sua história e tal. Tô pensando em fazer um evento de networking. Que legal. Aí, juntar a galera aí, cada um se conhecer e tal. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Então aí, ó, isso aí já vai te dar acesso a esse evento exclusivo.
Obrigado, tá, Matheus? É isso aí, pela participação. Junto. Curtiu a experiência? Muito legal. Então, até a próxima, então. Tá? É isso aí. Cheers. Valeu. Cheers.